Tá, joia. Então, o nosso colega Wallison, ele vai gravar a aula para eu poder disponibilizar lá no Ava, gente, porque o meu notebook é muito ruim para gravação. A voz sai cortada, a imagem sai ruim, e aqui pelo celular eu não consigo gravar, tá? E aí o colega se disponibilizou, aliás, se disponibilizou não, né? Eu pedi com a maior cara dura, e aí ele vai gravar a aula para quem não participar depois assistir, tá bom? Daí vai ser baixado no YouTube. Bom, vou começar a aula então. Já estamos 5 minutinhos, né? Que eu estou esperando aqui o pessoal entrar. Então vamos lá, gente. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a natureza jurídica do direito do trabalho, as fontes do direito do trabalho e os princípios, tá? A gente tem que fazer essa introdução toda, gente. É uma aula bem teórica, tá? Para vocês depois entenderem, porque isso aqui tudo é aplicado na prática também, tá? Então, vamos lá. Gente, então, a natureza jurídica do direito do trabalho sempre foi um tema muito polêmico. Alguns doutrinadores, eles acham que a natureza jurídica do direito do trabalho, ela tem um cunho de natureza privada, enquanto outros acham que é de natureza pública, tá? Isso aí houve muita discussão doutrinária e chegaram num consenso, tá? O que acontece, gente? Como o Estado, ele regula essa relação empregado-empregador, alguns doutrinadores entendem que essa relação, ela é, então, pública, porque ela tem intervenção do Estado. Mas não é bem assim que funciona, tá? Por quê? Porque o Estado, ele simplesmente vai regular essa relação. Mas os atuantes dessa relação são as partes empregado-empregador, tá? São parte de âmbito privado, e por isso, então, a maior parte da doutrina, ela entende como direito do trabalho tendo uma natureza jurídica privada. Não se esqueçam disso, tá? O que acontece? Temos os dois particulares, que é empregado e empregador, que sofre uma intervenção pública, mas essa intervenção é unicamente para regular os limites dessa relação, tá? Para ficar mais claro, gente, isso a gente tem que entender assim, que não há, por exemplo, apenas uma venda da força de trabalho para uma das partes, tá? Tem também um elemento como está ali no texto, um elemento de submissão do empregado, tá? Que distancia essas duas partes. E é aí que o Estado entra e regulamenta essa relação, tá? Se constrói essa relação contratual, que é desigual, todo mundo sabe que o empregado é a parte hipossuficiente da relação, é a parte mais fraca da relação, tá? Mas não é como, por exemplo, no âmbito civil, que eles entendem que as duas partes, elas possuem igualdade, tá? No direito do trabalho, não. Uma parte ela é mais forte, que é o empregador, e outra parte ela é mais fraca, que é o empregado. Essa diferença de poder, gente, então, entre empregado e empregador, ela permite que o Estado, então, atue, né, regulamentando isso, e aí para isso temos a CLT, nós temos as leis esparsas, nós temos as normas regulamentadoras, que vocês vão aprender daqui a um período, tá? E uma relação privada, veja só, o Estado intervém, né, mas numa relação privada, tá? Então, ele intervém nesse negócio jurídico privado, que é celebrado por empregado e empregador, regulamenta, restringe, limita, né, traz para esse microsistema jurídico, que é o direito do trabalho, que são essas relações de trabalho, um equilíbrio entre esses poderes, então, entre o poder do empregado e o poder do empregador, tá? Então, gente, diante dessa interferência estatal, alguns doutrinadores entendem que essa relação tem, então, um cunho público, mas não é assim, tá? Ela é privada. A natureza jurídica do direito do trabalho, ela é privada, não se esqueçam disso, tá?
Por quê? À vontade das partes, tá? O Estado, ele não regula de uma maneira predominante, tá? Ele estabelece parâmetros mínimos e as partes é que seguem, então, esses parâmetros. Um exemplo, tá, de que ele intervém minimamente é a questão do artigo 611-A, trazido pela nossa reforma trabalhista. O que diz o artigo 611-A, gente? Diz assim: que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, tá? Quando, entre outros, dispuserem sobre. Aí, a CLT nos apresenta um rol de situações. Está lá, por exemplo, no 1, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, banco de horas anual, intervalo entre a jornada respeitando 30 minutos mínimos ali para descanso, né, em jornada que seja acima de 6 horas, adesão ao programa de seguro-desemprego, plano de cargos e salário, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, o teletrabalho, que nós vamos falar muito sobre isso no semestre que vem, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada, troca de feriado. Vocês estão vendo? É um rol que a CLT nos apresenta, onde as partes, gente, elas vão chegar num consenso, tá? Então, por esse artigo, gente, a vontade das partes, tá? Por meio dos sindicatos, que são entidades de cunho privado, ela está acima, então, da própria lei, tá? Quando versarem aí sobre essas situações descritas nesse artigo 611-A, tá? Então, é algo que encontra aí equivalência no plano, né, privado, porque há, então, um acordo entre a lei, né, entre as vontades das duas partes, que é empregado e empregador, se sobrepõe aí perante a lei, tá? Então, um outro exemplo que a gente pode dar, que vocês ainda não vão estudar no semestre que vem, tá ali no artigo 507-A, tá? Ali fala, gente, que nos contratos individuais de trabalho, onde a remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido lá no regime de previdência social, pode ser pactuada uma cláusula compromissória de arbitragem, ou seja, vai haver ali um acordo, um pacto entre as partes. Vocês vejam mais um exemplo de que essa relação, ela é privada, tá? Então, a natureza jurídica, repetindo, do direito do trabalho, gente, ela é privada. Para quem está chegando agora, a gente coloca ali presente, escreve ali para depois eu poder lançar a presença, tá? Bom, arbitragem, vocês vão aprender no semestre que vem, gente, e arbitragem, ela é um componente muito importante aí na Justiça do Trabalho, porque ela faculta as partes ignorarem completamente, tá, as normas jurídicas que estão vigendo ali naquele momento e estabelecem, então, de comum acordo, as partes, empregado e empregador, as suas próprias regras para a solução de um conflito, tá? Eu estou trazendo esses exemplos para vocês já, né, se familiarizarem com essas coisas do direito do trabalho, tá? Então, lembrando que, embora haja uma interferência clara, gente, do direito público, do Estado, né, sobre o direito do trabalho, a natureza jurídica, tá, ela ainda permanece privada, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Passado, então, sobre a natureza jurídica do direito do trabalho, nós vamos falar um pouquinho das fontes do direito do trabalho. Gente, as fontes, elas são acontecimentos, tá? São os fatos, os atos que originaram esse nosso sistema trabalhista, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o histórico do direito do trabalho? Falei um pouquinho do histórico no mundo e falei também do direito do trabalho no nosso país, no Brasil, como que surgiu, tá? Do ponto de vista material, gente, o sistema trabalhista, ele vai encontrar origem lá na política, né, nas questões sociais, nas questões econômicas, que fundamentaram a construção da nossa sociedade hoje, tá? Já na perspectiva, no âmbito formal, o direito do trabalho ele vai encontrar base em princípio e regra que vai, então, exteriorizar isso através de normas jurídicas, tá? Ali eu coloquei um textinho do Maurício Godinho, que vocês vão ter que ler,
Então, o ordenamento jurídico ele é composto de fontes normativas, das surgem, então, as normas jurídicas, tá? As fontes, então, dessas ciências jurídicas são os meios pelos quais se forma e estabelece as normas jurídicas. Isso quem fala é o Washington de Barros Monteiro. Então, o termo fonte, eu coloquei ali também até de onde vem o termo fonte, que vem lá do latim, né, que quer dizer que nascente ou manancial, e comporta aí, no mundo jurídico, gente, ele quer dizer o seguinte, que é a origem do direito, fundamento de validade de normas jurídicas, onde o direito ele vai se exteriorizar, tá? As fontes do direito, então, elas podem ser obrigatórias e podem ser não obrigatórias, tá? Por quê, gente? Algumas fontes normativas, elas são de aplicação geral, tá? Todo mundo deve obedecer, que são as fontes formais, tá? Quando a gente fala em fonte formal, são fontes onde há normas que todos devem estabelecer. Quando a gente fala de fonte material, elas não são obrigatórias, elas são facultativas, tá? Que são consideradas uma etapa anterior às fontes formais, que daí é onde vem a história, né? Que vem da política, que vem ali dos atos e fatos acontecidos, tá? Então, a fonte do direito do trabalho, gente, do tipo material, ela antecipa as fontes de direito de âmbito formal, tá? As fontes materiais, então, elas são complexo, quem fala isso é o Martins. Olha que bacana essa definição de fonte material que ele dá. São complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas, compreendendo fatos e valores, e são estudados os fatores sociais, psicológicos, econômicos, históricos, dentre outros, sendo realizada, então, uma análise de fatos reais que influenciarão na edição das normas, tá, gente? Então, é através da história que vai se fazer a lei. Tá? Então, a fonte de direito do trabalho do tipo material é aquela que se baseia em acontecimentos ou fatos, a do tipo formal é a lei propriamente dita. Tá? As fontes materiais são responsáveis pelo surgimento ou alteração das normas, não são obrigatórias, não se esqueça disso, e as formais, elas são as normas e são obrigatórias. Devemos obedecer essas fontes de direito formais, tá bom? Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, nem todo fato social, gente, vai gerar uma lei, vai gerar uma norma, tá? Então, vocês têm que se atentar bem para isso, não é porque ocorre algo que tem um impacto na sociedade que ela vai virar lei, tá? As fontes materiais, gente, elas encontram uma origem aí naquela teoria tridimensional do Miguel Reale, que vocês já devem ter estudado lá, né, no segundo semestre da faculdade de vocês. De acordo com essa teoria, então, é que surge a fonte de direito material. Acontece determinado fato, e esse determinado fato, ele gera uma repercussão tão grande na sociedade, que os legisladores vão se inspirar nesses fatos para poder, então, lançarem as normas da nossa sociedade, tá? Gente, nós temos exemplos de fontes materiais que são muito importantes. Eu falei para vocês um pouquinho na aula passada, vamos relembrar aqui. Lembra que eu falei para vocês das reivindicações dos trabalhadores, né, dos sindicatos, exercício do direito de greve, mobilização sindical para redução da jornada de trabalho. E aí agora, no ano de 2017, teve a reforma trabalhista. Por quê, gente? Flexibilizou algumas normas por causa justamente da crise mundial, ou seja, trouxe um maior diálogo aí entre empregado e empregador, facilitando, então, o negociado, né, em prol do legislado. Então, quer dizer, vale o negociado, antes valia o legislado, agora vale o negociado. Então, por isso, muitas críticas, né, dos doutrinadores, dizendo aí que a reforma trouxe uma precarização das relações trabalhistas, tá? Bom, falamos um pouquinho das fontes materiais, vamos falar agora um pouco das fontes formais do direito do trabalho. Então, nada mais né, eu já falei para vocês, do que essa exteriorização das normas jurídicas trabalhistas, tá? São os meios aí por onde a nossa justiça do trabalho, ela vai revelar a norma jurídica, vai reconhecer aí essa positividade, ela vai, então, positivar, né, essas normas. A fonte formal, né, do direito do trabalho, gente, ela surge quando o valor criado pelas fontes materiais se torna uma norma jurídica, como eu já falei, e essas normas jurídicas, elas são obrigatórias na nossa sociedade, tá? Nós, enquanto cidadãos, devemos, então, respeitar essas normas jurídicas, tá?
deverão ser cumpridas por todas as pessoas, não importa a idade, credo, raça, não importa nada disso. Tá? Então, as fontes do direito do trabalho formal, gente, elas podem ser elaboradas pelo Estado e também podem ser elaboradas, veja que interessante, pelos destinatários dessas normas, que é a classe operária, tá? E a classe empresarial, através das convenções coletivas de trabalho e através dos acordos coletivos de trabalho. Tá? Se as normas jurídicas, as trabalhistas, elas forem elaboradas pelos destinatários, então vão surgir aí Convenção Coletiva de Trabalho, as famosas CCTs, e os acordos coletivos de trabalho são os famosos ACTs, tá? Vamos falar um pouco da hierarquia, para depois a gente entrar aí nas fontes formais. Quanto à hierarquia, também já comentei com vocês essa questão da hierarquia na aula passada, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente fala, em hierarquia, das normas, né, num contexto geral, a gente sempre pensa, primeiro, Constituição, né, Constituição lá no patamar. Bom, com relação ao direito do trabalho, gente, nós temos aí que fazer uma diferenciação, tá? Como existe aí a parte hipossuficiente, né, nessa relação trabalhista, o que acontece? Temos um princípio, que é o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Esse princípio, como que ele vai atuar? Como que ele vai preencher a lacuna nesse princípio? Quando houver aí um conflito entre normas, tá? Então, temos lá a Constituição Federal e temos lá a CLT. Qual vai ser mais benéfica para o trabalhador? Aí que entra o princípio. Então, nós vamos utilizar, né, a lei mais benéfica, mesmo que ela seja infraconstitucional, mesmo que ela esteja abaixo da Constituição Federal, tá? Então, gente, genericamente, quando a gente fala assim, que uma norma infraconstitucional, ela não pode contrariar a Constituição, isso é certo? Sim, isso é certo, mas a gente tem que fazer uma ressalva, que no direito do trabalho, gente, se essa norma infraconstitucional, ela for mais benéfica para o empregado, aí ela pode ser utilizada, tá? Não se esqueçam disso, então, temos que fazer essa ressalva no direito do trabalho, Professor. bom? Oi. Então, no caso, só para mim finalizar o raciocínio aqui, mesmo ela sendo infraconstitucional, ela se sobrepõe, se ela for mais benéfica, ela se sobrepõe à lei e Exatamente. Constituição, Isso, se mas ela os for mais juízes benéfica, entendem dessa forma também? também. Sempre, tá? Ó, vou dar um exemplo para você, tá? Até tá ali no material esse exemplo que eu vou dar para vocês agora. A Constituição, gente, ela dispõe que a jornada diária do trabalhador será de 8 horas diárias, é aquele contrato de trabalho o mais comum que a gente vê, tá? 8 horas diárias e 44 horas semanais, certo? Tá. Supondo que venha, gente, uma convenção coletiva de trabalho, tá? Nessa convenção coletiva, está estipulado que o empregado ele vai trabalhar 6 horas, tá? E 30 horas semanais. Repara lá, gente. O que está estipulado na convenção coletiva, que é infraconstitucional, não é melhor do que está na Constituição? No momento ali da demanda, no momento ali do conflito, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o que está na Convenção Coletiva de Trabalho, porque é melhor para o trabalhador, tá bom? Deu para entender? Gente, isso aqui tudo é em razão, gente, do princípio da norma mais favorável, tá? Esse princípio é muito importante, tá? Bom, eu falei com relação à Constituição e com relação à Convenção Coletiva, quando, né, há uma norma mais favorável. Agora a gente vai falar quando há um conflito. Gente, tem duas teorias quando há conflito, tá? Existe a teoria do conglobamento, tá? E existe também, gente, a teoria da acumulação. O que é a teoria do conglobamento? É assim, quando existe, lá, tem uma norma, que é a norma A, que tem bastante ponto benéfico para o trabalhador, tá? Tem mais pontos benéficos para o trabalhador do que uma norma B. Por essa teoria do conglobamento, gente, vai se aplicar apenas esses pontos da norma A, tá? Ou ele vai se aplicar toda essa norma A. Pelo conglobamento, gente, vai aplicar apenas uma fonte, tá?
uma norma, então vai ser apenas a norma A. Tá? Se ela tiver mais pontos, em que o trabalhador seja, por exemplo, privilegiado, tá? Essa é uma análise, gente, que a gente vai ter que... Será feita essa análise no caso concreto, tá? Então, a teoria do conglobamento, não esqueçam, deve se aplicar apenas uma fonte na totalidade. Não pode ser aplicada as duas, mesmo que as duas tenham pontos benéficos para o trabalhador. Já na teoria da acumulação, vejam bem, ó, o próprio nome diz, acumulação, acumula. Então, vai aplicar todas as fontes formais para o caso concreto. Vai utilizar tanto as normas, né, do A, como a do B, para poder aplicar no caso concreto, tá? Então, não se esqueçam, no conglobamento, vai ser aplicada apenas uma fonte, e já na da acumulação, como o próprio nome diz, vai acumular, então, as duas fontes, né, normativas, para se aplicar ao caso concreto, tá? Então, na da acumulação, vai ser considerado os dispositivos benéficos das duas fontes, tá? Deu para entender, então, essa diferença de conglobamento e de acumulação? São duas teorias utilizadas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as fontes formais autônomas. Gente, o que são as fontes formais autônomas do direito do trabalho? Elas são elaboradas diretamente pelos interessados, tá? Como eu já falei para vocês, convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Tem mais uma que é usos e costumes. Gente, acordo e convenção coletiva de trabalho. Lá no artigo 611 da CLT, fala sobre a convenção coletiva, que ela constitui, né, um acordo de caráter normativo, dois ou mais sindicatos que representam as categorias econômicas e profissionais, eles estipulam condições de trabalho que são aplicáveis, então, nessa convenção, a essa relação individual de trabalho, tá? O parágrafo 1º do artigo 611, gente, ele apresenta uma definição de acordo coletivo de trabalho, tá? Que é um pacto celebrado entre uma ou mais empresas e o sindicato da categoria profissional a respeito das condições de trabalho, tá? Então, vamos lá, tem o sindicato dos metalúrgicos, tá? Então, as empresas que quiserem fazer parte desse acordo, elas vão lá e fazem, então, esse acordo coletivo de trabalho com esse sindicato que protege os direitos dos metalúrgicos, tá? Então, lembre-se, convenção coletiva é um acordo entre sindicato profissional e sindicato da categoria econômica, tá? As cláusulas de uma convenção coletiva, gente, ela é fruto de uma composição entre sindicato dos trabalhadores e dos empregadores, não se esqueçam disso. Convenção coletiva, sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados. Acordo coletivo é empresa e sindicato acordando. Então, é o sindicato da categoria e as empresas que quiserem fazer o acordo, tá? Essa é a diferença entre convenção e entre acordo. Está na CLT, tá bom? Os usos e costumes, que a gente tanto ouve falar também, gente, estão previstos lá no artigo 8º da CLT e também são fontes normativas do direito do trabalho, tá? São fontes formais. Ali, eu coloquei no texto que o Martins, ele fala que o costume, ele é a vontade social decorrente de uma prática reiterada, ou seja, uma prática corriqueira de certo hábito, né, e de seu exercício, ou seja, criou-se um hábito, pratica esse hábito, isso torna-se um costume. Enquanto o uso, ele vai envolver, então, um elemento do costume, que ele vai ser utilizado, tá, pelas pessoas. Então, gente, essa reiterada utilização por parte da sociedade de certo costume, ele se origina, então, em uma norma legal, tá? Pode ser, por exemplo, gente, aparecer algumas regras na empresa. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô, tá me ouvindo? Tá baixinho? Vocês estão me ouvindo, gente? Quem que não está conseguindo ouvir direito? Estão me ouvindo? Ah, então tá. Ó, então prestem atenção. Eu estava falando ali dos usos e costumes, tá?
Então, gente, essa reiterada utilização por parte da sociedade, por parte, né, a gente fazer aí essa utilização de certos costumes, dá, então, origem a uma norma legal, tá? Por exemplo, numa empresa, gente, pode aparecer regras dessa empresa, tá? Como elas são aplicadas reiteradamente, elas acabam depois sendo disciplinadas por uma lei. Eu coloquei ali o exemplo do 13º salário. 13º salário, lá, né, quando as empresas começaram a utilizar, chegava fim de ano, eles pagavam um salário a mais para o trabalhador, e isso tornou-se um costume, que aí originou a lei do 13º, tá? Um outro exemplo, gente, seriam as parcelas pagas em utilidade, que é alimentação, vestuário, transporte e habitação. Elas só vão integrar o salário, vocês vão aprender sobre integração dessas verbas, gente, daqui um tempo, tá? Eu só estou falando aqui para vocês, como eu já falei, irem se familiarizando. Então, essas verbas, alimentação, vestuário, transporte e habitação, elas vão integrar o salário se houver uma habitualidade no pagamento, ou seja, se o empregador, ele fizer isso, se tornasse comum. Então, todo mês, né, ele dá lá uma habitação, alimentação, vestuário, torna-se um costume, e aí acaba-se, né, virando lei, como aconteceu aí, dessa integração dessas utilidades no salário do empregado, na remuneração do empregado, tá? Bom, as fontes formais, gente, elas se dividem em heterônomas e essas heterônomas, elas são as primárias, tá? Então, as heterônomas, gente, elas são aquelas que decorrem do Estado. É uma atuação do poder público, tá? Que vai ditar uma norma. Quais são essas fontes? Tem as primárias e secundárias. As primárias, Constituição Federal, Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Medida Provisória, que a gente viu aí com essa pandemia, o tanto de medida provisória que saiu. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, gente, no âmbito trabalhista, mas saíram algumas medidas provisórias de urgência, até mal elaboradas, mas que precisavam, né, pelo caráter de urgência aí, desse nosso estado de calamidade que vai até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Esse estado de calamidade que a gente se encontra, ele vai até 31 de dezembro de 2020, tá? Então, foram aí elaboradas essas medidas provisórias para poder normatizar aqueles contratos de trabalho que estavam à deriva, não sabiam se o trabalhador, né, ele poderia ir para a empresa, se não podia, se ele ia receber o salário, se ele não receberia. Então, para normatizar isso aí, foram, então, elaboradas essas medidas provisórias que salvaram aí muitas empresas e também trabalhadores, tá? Temos aí os decretos, portarias, avisos circulares, instruções, sentenças normativas, tá? Então, essas fontes do direito do trabalho constitucionais, né, legais e medidas provisórias, elas representam aí comando, como eu já falei antes, genérico, abstrato e impessoal, né, não é direcionado para certa pessoa, ela vai abranger, então, todo o grupo de trabalhadores aí da nossa sociedade, tá? Então, os demais atos do Poder Executivo, gente, eles vão representar aí comando específico e comando concreto, não se esqueçam disso. Lá na Constituição Federal, a gente tem a Constituição como uma fonte do direito, né, do trabalho, dotada de prevalência. Então, ela está lá prevalecendo na ordem jurídica, mas com aquela ressalva que eu já falei para vocês a respeito do princípio. A gente chegando agora, tá? E as demais fontes do direito, gente, elas se originam da Constituição, tá? Não pode nunca fugir da Constituição. Cada fonte do nosso direito do trabalho, ela tem aí um limite, né, constitucional, tá? De acordo, então, gente, lá com o artigo, gente, 22 da Constituição, é de competência privativa da União legislar acerca do direito do trabalho, tá? O que impede, então, que os estados e municípios façam né, legislem sobre isso, tá? Bom, passada então essa parte da Constituição, eu vou falar das infraconstitucionais. Qual que é a mais importante infraconstitucional? A CLT, tá? Então, a CLT, gente, ela é uma lei que contém aí normas que regulamentam, né, o direito individual e também o direito coletivo do trabalho, inclusive sobre o processo do trabalho também a regulamentação, tá? Lá tem outras leis que regulamentam o nosso direito do trabalho, como é a lei do empregado doméstico,
é a lei do trabalhador rural, é a lei do trabalhador temporário, temos a lei do FGTS, então nós temos outras leis que regulamentam, né, que não fazem parte da CLT, mas que regulamentam aí os contratos de trabalho, tá? Temos os tratados e convenções internacionais, né, que eles só vão ser considerados fontes, prestem atenção nisso, quando forem ratificados pelo Brasil, tá? Então, a gente tem que lembrar que, para um tratado ou convenção internacional ela ser fonte do direito do trabalho, ela deve ter ratificação daquele país, tá bom? Temos os decretos, né? Temos as portarias, avisos circulares e instruções, tá? E temos aí as sentenças normativas. Eu queria falar um pouquinho da sentença normativa, mas a gente vai trabalhar aí o direito coletivo do trabalho, tá? A sentença normativa, gente, bem rapidinho aqui, ela é uma decisão proferida quando há um dissídio coletivo, tá? Ela não é utilizada em dissídios individuais, tá? Em contratos individuais de trabalho. Quando há um dissídio coletivo, ou seja, quando há uma briga ali entre trabalhadores e empregadores, tá? E quando eles querem modificar alguma situação ali naqueles contratos de trabalho, tá? Quem que lança, quem que dá essa sentença normativa? É o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Nesses dissídios coletivos, está lá no artigo 867 da CLT. Essa sentença normativa, gente, ela é diferente daquela sentença clássica que a gente é acostumado a ver aí nos processos, tá? Porque ela é caracterizada pelo ato do juiz, ele põe termo ao processo, com ou sem resolução de mérito em relação ao seu conteúdo, tá? A sentença normativa, ela não configura um exercício do poder jurisdicional. Ela expressa, tá? Uma criação de norma jurídica geral, ou seja, ela é abstrata também, ela é impessoal e obrigatória para incidência sobre essas relações aí. Tá? É através de uma sentença normativa, em dissídio coletivo, que depois é criada, modificada ou extinta algumas normas e condições aplicáveis ao trabalho. Gera direitos, gera obrigações, tanto para o empregado como para o empregador, tá? Qual que é o efeito dessa sentença normativa? Vocês lembram lá do erga omnes? Ela tem o efeito erga omnes, ou seja, gente, ela vale para todas as pessoas, tá? Para os integrantes da categoria econômica e profissional que estão envolvidos nesse dissídio coletivo, tá bom? Então, tem uma abrangência geral sobre esses trabalhadores da mesma categoria econômica, tá? Bom, passados aí essas fontes que eu comentei com vocês agora, a gente vai falar um pouquinho de algumas figuras especiais, mas que alguns autores chamam de fontes secundárias do direito do trabalho, tá? Essas figuras do direito do trabalho, para alguns, não são consideradas fontes de direito do trabalho, eles chamam de figuras especiais, tá? Grande parte da doutrina pensa dessa forma, tá? Mas são importantes para o entendimento, para a gente entender sobre o direito do trabalho, tá? Por quê, gente? Porque é considerado como método de interpretação e de integração para esse nosso ramo do direito, que é o direito do trabalho, tá? Alguns juristas, gente, eles vão entender que não são figuras especiais, são fontes secundárias, tá? Aí vai de cada um aí conforme o entendimento. Lembre-se que a maioria ainda entende que não são fontes de direito do trabalho. O regulamento empresarial, por exemplo, eles dizem que não são fontes de direito do trabalho, tá? Porque eles dizem que um regulamento empresarial, quando você tem uma empresa e você faz um regulamento dessa empresa, eles falam que isso é um ato jurídico unilateral, que é o empregador quem fez esse regulamento. O empregado ele não vai participar desse regulamento, por isso ele não pode ser considerado como uma fonte do direito do trabalho, tá? Grande parte da doutrina, gente, não considera fonte, tá? E até coloquei ali um parágrafo ali do Martins, que fala que o regulamento da empresa olha só, ele já pensa de frente, diz que é uma fonte formal de elaboração de normas trabalhistas, e é uma forma, né, de se manifestarem ali as normas jurídicas da empresa, de origem extraestatal, ou seja, o Estado ele não atua ali nesse regulamento, tá? Ele é autônomo, e visto que são impostos aí, né, não são impostas por agente externo, mas são sim organizados pelos interessados. Então, o Martins ele já diz que é uma fonte sim, mas a maioria entende que não é uma fonte de direito do trabalho, o regulamento empresarial, tá? Temos o laudo arbitral, tá? Que é uma decisão de caráter normativo também, formado por alguém escolhido ali, dentro daquela negociação coletiva, tá? No âmbito dos sindicatos, que vocês vão aprender lá quando a gente vai falar de direito coletivo,
tá? Em regra, gente, o laudo arbitral, ele não é aplicado ao direito individual, tá? Falei para vocês, como vocês vão aprender lá em direito coletivo, aí vocês vão entender mais sobre arbitragem, tá? Temos a jurisprudência. Gente, a gente fala muito de jurisprudência, o tempo todo, jurisprudência, as decisões, utilizamos muito nos nossos processos, né? A jurisprudência, tá? Que são decisões, né? Reiteradas, interpretações reiteradas ali, que a gente aproveita aí para colocar como exemplo aí para o juiz poder julgar a nosso favor, tá? Então, consiste em uma uniformização, né, da conduta normativa, que é adotada pelos tribunais, tá? Quando tem, assim, situações parecidas, situações análogas. Então, a doutrina, gente, ela diverge, tá? Para alguns, a jurisprudência não é fonte, tá, de direito formal do trabalho. Eles entendem que apenas as súmulas vinculantes é que são consideradas fontes de direito do trabalho. Vocês sabem que no âmbito trabalhista existem muitas súmulas, né? A gente fala assim que o direito do trabalho é onde tem mais norma, porque são muitas súmulas e temos que saber, porque isso é muito aplicado, elas são fontes, consideradas fontes formais de direito do trabalho, tá? E depois temos ali analogia e equidade. Analogia e equidade, gente, não são consideradas fontes de direito do trabalho, mas sim técnicas, né, de integração a esse direito, tá? Ou seja, aplica-se o direito abstrato ao caso concreto. Analogia, ela é por meio onde o juiz ele vai ampliar, tá, essa incidência de uma lei, aplicando ali a um caso semelhante, tá? Quando não há uma regulamentação na legislação, tá? E a equidade, gente, é o meio pelo qual o juiz, ele abrange esse rigorismo ilegal, quer dizer, ele, na verdade, deixa de ser tão rigoroso e aplica aí a equidade para ele poder equilibrar as relações trabalhistas, tá? Então, ele utiliza aí de analogia e de equidade. A doutrina, nós sabemos, utilizamos muito a doutrina também, né? O que é a doutrina, gente? É um conjunto, então, de leituras, né, sistematizadas que a gente faz, da ordem jurídica aí, onde tem juristas, né, estudiosos, eles estudam sobre a matéria, né, e colocam isso nos livros, para a gente compreender, né, os nossos sistemas jurídicos, os ramos desse sistema jurídico, os institutos, os diplomas legais, normativos, auxilia aí também para aplicação concreta. Por isso que a gente vê lá nas petições, a gente sempre coloca uma doutrina, né, que é para refrescar a memória do juiz aí, ele julgar em cima aí do entendimento doutrinário também, tá? Bom, temos disposições contratuais, que são as determinações inseridas, então, no contrato de trabalho, gente. Esse contrato de trabalho, ele é um acordo bilateral, né? Ele é firmado pelos contratantes, empregador e empregado, e essas condições de trabalho, gente, vão dar origem a direitos do trabalhador, direitos do empregado, deveres do trabalhador e deveres do empregado, tá? A gente deve considerar, gente, que esse contrato, ele possui cláusulas, tá? Essas cláusulas possuem textos específicos, a gente tem que aplicar essas cláusulas, né? Ela tem uma concretude aí na aplicação, tá? E elas são pessoais, envolve as partes contratantes, tá? E não são consideradas direito do trabalho, tá, gente? Então, aquilo que tem lá no contrato, as disposições contratuais, os doutrinadores entendem, então, que não são consideradas fontes do nosso direito do trabalho, mas sim vai constituir uma fonte, gente, de obrigação e direito específico aí nessa relação entre empregado e empregador, tá? Bom, eu coloquei ali para vocês um mapinha mental para vocês darem uma olhada aí nessas fontes de direito do trabalho, onde tem as fontes materiais e as fontes formais. As fontes formais se dividem em heterônomas e em autônomas, né? E aí vai descendo ali cada uma ali do seu ramo ali, tá bom? Os princípios do direito do trabalho. Falar um pouquinho dos princípios do direito do trabalho. A gente sabe que princípios, né? Desde o primeiro ano de faculdade, primeiro semestre, a gente estuda sobre princípios de direito do trabalho, tá? Que são verdadeiras normas jurídicas, sim, né? Que juntamente ali com as regras jurídicas, vai compor todo o nosso ordenamento, tá? Tudo que está na Constituição Federal, né? Que é o eixo, gente, os princípios, ele é o eixo principal ali, né, da Constituição Federal e compõe ali toda a base, né,
principiológica, humanística e social do direito do trabalho, tá? Gente, no direito do trabalho, esses princípios, eles são constitucionais, tá? Então, tem os princípios constitucionais, tem os princípios do próprio direito do trabalho, tá? Esses princípios do próprio, né, do direito do trabalho, o que eles vão fazer? Eles vão sustentar, eles vão harmonizar todo o nosso ordenamento jurídico para estabelecer, então, aquela proteção, né, e as garantias aí aos mais vulneráveis, que são os empregados aí dessa relação jurídica, né? Entre empregado e empregador, já falei para vocês, a parte mais vulnerável é o empregado, tá? Bom, lá na CLT, gente, no artigo 8º, ela vai possibilitar uma interpretação de que o princípio ele tem uma função de, na verdade, integrar e preencher lacunas da lei, tá? Então, lembre-se, princípios, eles deverão ser interpretados, né, pelo magistrado e também deverão preencher lacunas, né, da lei para o caso concreto, tá? Deem uma olhadinha no artigo 8º, por favor, da CLT. E nós temos aqui, vamos falar aqui dos princípios, um por um agora, rapidinho. O princípio da proteção. Ele vem em primeiro lugar ali. Ele está, então... Um pouquinho caiu aqui. Ele está, então, totalmente voltado para o empregado, já fala ali, princípio da proteção, totalmente voltado para o empregado, porque o empregado é a parte mais frágil dessa relação jurídica, né, dessa relação contratual. E qual que é o objetivo desse princípio? Proteger o empregado, equilibrar essa relação que aí a doutrina considera desigual perante o nosso ordenamento, tá? Então, desse princípio, conforme o nosso jurista ali, o Américo Plá Rodrigues, ele diz que desse princípio vai derivar o indúbio pró-operário, tá? A regra da aplicação da norma mais favorável é a regra da condição mais benéfica. O indúbio pró-operário vai ser assim. Então, quando sempre há um dissídio, sempre há uma divergência entre empregado e empregador, um conflito, gente, o magistrado, na dúvida, vai sempre optar, né, pelo operário, pelo trabalhador, tá? Isso vocês têm que lembrar do seguinte, isso aqui é só para o direito material, gente. Não pense que lá no processo vai ter esse indúbio pró-operário, não, tá? No processo, as partes elas são consideradas iguais, tem que ter um tratamento isonômico. Por exemplo, o empregado, ele pode protocolar um recurso, o empregador também pode. Então, não se esqueçam, esse princípio, ele é voltado ao direito material, tá? Agora, a regra da aplicação da norma mais favorável, gente,